Eu comecei em 93, tendo feito a inscrição depois só em 94, onde ingressei no escritório, primeiramente uma sociedade, onde o meu marido já estava, e foi nessa altura, foi oficialmente em 94. Eu lembro-me de os apoios inexistentes davam aso a que eu tivesse que ir trabalhar logo, quase após o nascimento da minha filha. A minha filha com dias, eu cheguei a ter um berçário, entre aspas, no escritório. Chegou a minha mãe a vir comigo, para eu ir amamentar no intervalo de algumas diligências, aqui no tribunal, para eu ir ao carro. Ela amamentar a minha filha, porque era impensável, nós não tínhamos licença de maternidade, portanto era impensável ficar em casa só a pensar só nos encargos, sem ter qualquer outra compensação ou qualquer outra fonte de apoio. As minhas colegas estavam em casa 4 ou 5 meses, hum, a receber aquilo que tinham direito, ficavam com as suas crianças em casa, fosse verão, fosse inverno, fosse o que fosse, e achavam e comentavam comigo, porque a dada altura, não acreditando que eu não tinha qualquer apoio, eu entendo que muitas vezes achavam que eu vinha trabalhar no sentido, entre aspas, de querer ganhar este mundo e o outro, e que o trabalho se sobrepunha ao facto da minha filha ter acabado de nascer, e de forma nenhuma não era isso. Eu tinha aqui na altura o meu marido que me apoiava, claro, ele abarcou, fazia aqui o trabalho, entre aspas, o dele e o meu, para eu poder ir a casa, para eu poder ter a menina comigo, mas isso foi tudo à custa de de ter que entregar a minha filha à minha mãe, graças a Deus que me apoiou, mas foi tudo muito, muito dividido, muito compartimentado. Hoje fica com aqui, amanhã fica ali, amanhã vou para ali. Como é que fazemos? Como é que vai ser feito? Como é que se leva? Como é que se traz? Porque não havia aquele à vontade para desfrutar da nossa filha. A baixa para apoiar a família, que nós nem sabemos o que é, não sabemos, porque não há direito a apoiarmos a nossa família, a não ser em detrimento de termos que deixar a nossa profissão para trás e pedir a algum colega, pedir a alguém que nos assegure, ou nos assegura a parte laboral, ou então termos de ter alguém que nos ajuda na parte pessoal. Sucede que logo a partir de 2003, portanto, foram muito poucos anos de paz e sossego que nós tivemos, logo em 2003, o meu marido teve um problema de saúde muito grave a nível de coração. Na sequência de uma infecção respiratória, uma gripe, só me faz lembrar agora o que aconteceu com as pessoas do Covid. Ele tinha 36 anos. Eu fui para tribunal, para um julgamento, e quando chego a casa, a minha mãe disse-me que ele tinha lá passado a médica de família e que tinha notado ali uma irregularidade muito grande a nível da tensão arterial e dos batimentos cardíacos, e que o tinha levado para o hospital. O meu marido esteve lá internado 17 dias no SO, porque na sequência desse processo infeccioso, formou-se um coágulo que se alojou no aurículo esquerdo, na aurícula esquerda, sim. E corria o risco de, se o coágulo se deslocasse, dele ter uma embolia fatal, porque o coágulo era grande. E então ele ficou internado, a ser medicado, para o coágulo se dissolver. Só que a medicação é tão específica e aquilo é tão difícil de se conseguir adequar a dose, que lhe provocou um derrame no pericárdio. E então ele teve um quadro de miocardite, pleurite e endocardite. A dada altura, o médico chamou-me e disse: olha, o seu marido esteve lá em cima, mesmo às portas do São Pedro, só que o São Pedro achou que ele ainda era um rapaz e mandou-o embora. Tal e qual assim. Pronto. Ou seja, com 36 anos, a minha filha tinha 6, estava no primeiro ano da escola, o meu filho tinha 3. Nesta altura, o meu marido recebeu aquele apoio do internamento.
Só, mais nada. Eu não tive qualquer apoio. Ele teve alta em dezembro, que nós, pronto, considerámos que foi a nossa prenda de Natal, e ele ficou com ordem médica de vir para casa com todo o cuidado e não se podia mexer, prático. E os meus filhos queriam o colo do pai, ele não podia, porque ainda havia o risco do coágulo se deslocar. E é difícil fazer compreender isto a crianças, não é? Que estavam já há 17 dias sem ver o pai. Depois, no dia de Natal, nós tivemos que ir ao hospital para ver se estava tudo bem. Se o coágulo se tinha desfeito. E para ver se ele tinha que ser ou não intervencionado. Portanto, calhou, entre aspas, bem, lá está mais uma vez, porque foi ali naquela semana das férias judiciais, Natal, Ano Novo, e eu durante esse período fui todos os dias ao hospital, que ainda fica a cerca de 40 quilómetros da nossa casa e do nosso local de trabalho, do nosso escritório, para lhe dar o almoço e para ir ficar com ele um bocado da tarde. E não tínhamos apoio nenhum. Muitas vezes optámos mesmo por abdicar das nossas férias, se tínhamos que fazer algum procedimento médico ou connosco ou com os nossos filhos, em função de termos ali um bocadinho mais de um alívio em termos de prazos, em termos. Porque como não tínhamos direito a baixa, nem para apoio, nem sem ser para apoio, qualquer tipo. Não tínhamos apoio, a verdade é essa. Tínhamos que ir orientando a vida desta forma. Continuar a pagar. E continuar a pagar sempre. Sempre. No hospital deram baixa ao meu marido por 6 meses. Quando eu disse ao médico que deu alta e que estava a dar baixa, portanto, deu-lhe alta hospitalar, não é? Para depois ficar de baixa em casa, por mais 3 meses. 3, depois com a certeza que iria ser prorrogada por mais 3. E nós dissemos que não adiantava o doutor estar a prescrever a baixa, porque não servia para nada. E o médico ficou na altura incrédulo. Como? E nós explicámos, mas de forma muito abreviada, nós não temos direito a baixa. Tudo bem. Mas trouxemos o impresso, na altura nos apeteceu emoldurá-lo, porque não servia para mais nada. Portanto, isto foi em 2003. Depois, o meu marido ficou aparentemente bem, mas a ter que ser seguido em hematologia e cardiologia em Coimbra, para prevenir a formação dos ditos coágulos. Durante todo o ano de 2004, muitas vezes ele chegávamos de casa, saímos de casa aos dois para vir para o escritório, e ele começava a ficar muito branco, com muito mau aspecto. Eu tinha que ir com ele para o hospital e ele era conduzido ao hospital onde decorria a especialidade de cardiologia, que são 40 quilómetros da nossa casa. Então lá ia ele no 112, eu atrás, e depois muitas vezes o ritmo cardíaco revertia até chegar lá, outras vezes não revertia, tinha que lá ficar até depois de fazerem aquela com o desfibrilhador, quando o ritmo cardíaco voltava a estar normal, eu trazia-o para o escritório. Na esperança que no outro dia não tivesse tudo bem. Isto aconteceu muitas vezes, durante o ano 2004, muitas vezes. Até que depois nós tínhamos ido de férias e aconteceu um episódio mais grave e ele começa a ser seguido no Hospital Santa Cruz. E teve que fazer 2 ablações, 2 procedimentos que são 2 ablações para corrigir ali aquele problema, porque no sítio onde se tinha formado o coágulo ficou. Isto é uma explicação leiga. Ficou uma espécie de um espaço onde os batimentos cardíacos ali naquele sítio havia como que uma descompensação. E então teve que fazer 2 ablações
que foi em ambulatório, portanto entrou, fez o procedimento e no outro dia teve alta, em Santa Cruz. Um em Santa Cruz e depois o outro lá está, para conseguirmos conciliar com a época das férias judiciais, fez o mesmo médico, dava consulta e fazia este procedimento nos Lusíadas, fez nos Lusíadas, porque assim não tínhamos que estar à espera podia ser em qualquer momento que nos fizesse mais diferença. E assim nós conseguimos ir gerindo a nossa agenda de acordo pronto, mais um procedimento que foi feito nas férias. Portanto, a parte cardíaca, conseguiu estabilizar, com muita medicação, mas conseguiu estabilizar. Tinha que fazer os exames, aquelas análises do INR para controlar o nível de coagulação do sangue mensal e adaptar a medicação a esses resultados. Depois, em 2007, portanto, já estamos em 2003, 2004, 2005, foi quando ele fez esses procedimentos. Em 2007, eu tive que fazer uma esterectomia, sob pena das coisas se poderem complicar, e então fiz em julho. Marquei para julho. No dia dos meus anos estava a ser operada. O médico fartou-se olhar comigo, porque é que eu não disse que fazia anos, que faziam. Pronto, mas dava jeito, porque é mesmo assim. Tinha que ser de acordo com com este timing, e dava jeito que assim fosse, porque além de estarmos um bocadinho mais aliviados com a questão dos nossos prazos e com essas obrigações, também me permitia que eu o acompanhasse e que ele me acompanhasse a mim durante esses períodos sobretudo de julho e agosto. Em 2009, tive uma queda aqui ao pé do escritório, tive uma queda e andei 2 meses com o pé fraturado e ninguém descobria que eu tinha o pé fraturado. Eu tinha dores horríveis. Esta calçada aqui de onde resido é muito má, muitas irregularidades. Eu tinha dores de morte no pé. Até que há um dia em que vou com o meu filho a uma consulta e o médico me questiona se eu não tinha feito nenhuma ressonância ao pé. Eu fui várias vezes ao hospital, sim, mas só à ortopedia, não fiz assim grandes exames. Disseram-me que era um entorse grau 3, lá andei. Fui para lá no dia da ressonância, o médico não queria acreditar que eu andava com o pé fraturado há 2 meses. Então saí de lá com uma bota de gesso até ao joelho. Quando eu cheguei a casa, os nossos filhos, tinham-nos visto sair de casa aparentemente bem e lá vinha eu com uma bota de gesso. Só lhe digo, fiz várias diligências, várias, com a bota de gesso, até porque não tinha alternativa, pronto, não tinha que ir mesmo. Em 2012, o meu marido começou com algumas queixas a nível da parte urinária. Foi ao médico. O médico disse-lhe que podia ser uma prostatite. O facto de estar muito tempo sentado, andar de bicicleta. Eu tinha 46 anos. Nunca ninguém pensou que não fosse uma prostatite. Ele fez o tratamento, eu fui sempre com ele às consultas todas, fez o tratamento para a prostatite, as coisas lá supostamente melhoraram um bocadinho, até que entendem que a fazer um outro procedimento à próstata, porque a próstata estava ligeiramente aumentada em relação ao normal. E então lá se foi fazer a cirurgia em final de junho, que era para apanhar as férias judiciais. Quando nós, passados 15 dias, fomos ao hospital e da análise das peças que foram tiradas na cirurgia, nos fazem assim e dizem assim: "O senhor está com um carcinoma na próstata grau 4, metastizado nos ossos." A situação era tão grave, tão grave, tão grave, que eu pensamos os dois, que ele não duraria 6 meses. Ele começou a ser seguido em Coimbra no ZUC, era seguido por causa da parte ainda da cardiologia e da hematologia.
e no IPO por causa do tumor na próstata. Pronto, foi indo a ver os profissionais. Não consigo reproduzir quão mal foi. Porque, como pode imaginar, nós tínhamos funcionários, tínhamos que cumprir as nossas obrigações, graças a Deus nunca falhamos um cêntimo a ninguém. Tínhamos as nossas obrigações pessoais, tínhamos a nossa casa, um crédito bancário, 2 filhos, e tudo dependente do nosso trabalho que nós não fazíamos porque não estávamos cá. E na altura, o meu marido fazia parte daqueles muitos colegas que tinham calculado a partir de determinada altura irem fazendo a progressão na escala contributiva para se poder reformar com uma reforma um bocadinho mais elevada, não é? Ele e eu, portanto, eu sempre um bocadinho atrás porque ele estava em primeiro lugar. E então gostava a pagar, gostava muito a pagar. Passávamos muitas noites sem dormir por conta de problemas pessoais, de saúde e, sobretudo, como é que vamos enfrentar isto tudo. Ele estava mais ou menos equilibrado, sempre no sentido, sempre a sentirmos a guilhotina a vir, sabes lá de onde. Eu vou ao médico sozinha, completamente sozinha, faço a mamografia. E é com a mamar, vai às minhas consultas de rotina, digamos assim, que fiquei sempre a fazer, da sequência depois de ter feito a cirurgia, a esterectomia. Vou à minha consulta de rotina, a médica vê aqui comparativamente aos exames que tinha feito 6 meses antes, aqui uma alteração, pede-me para fazer biópsia, eu sim senhora aceito, pronto, nestas coisas sou muito frontal, é para fazer, é para fazer. Perguntaram-me se eu ia sozinho, eu disse que sim. Não, eu disse que não, menti, porque depois não me deixariam vir embora sozinho depois fazer a biópsia por causa da condução. Mas fiz a biópsia, vim-me embora. Mandaram-me lá ir passados uns dias, ligaram para lá ir. Quando eu lá chego, eu nem disse nada a ninguém. Designaram logo o dia, independentemente do resultado. Mas disseram, esta alteração, isto não vai ser nada, porque não tem aparência de ser o que é de ser nada de preocupante. Quando eu lá chego, era preocupante. Era preocupante. Portanto, câncer de mama. Como é que eu chego a casa? E diga eu, e aos miúdos, e à minha mãe, estou com cancro. Então, qual foi a postura que eu arranjei? Isto não é nada. E se calhar foi isso que me valeu. Isto não é nada. Ele está tão mal, a situação dele é tão mais grave, que não me adianta eu queixar-me. Nem me posso queixar. Vamos avançar. Portanto, depois disse aos meus filhos que queria fazer. Na altura ainda não sabíamos se eu tinha que fazer químio ou se rádio seria o suficiente. Pronto, não sei imaginar. Tinha que ir ver de perucas. Tinha que ir ver de perucas, não é que ir ver de perucas. Comecei, de noite, meus pensamentos eram esses. Como é que vai ser? Como é que não vai? Quem é que vai com ele a Coimbra se eu vou para Lisboa? Quem é que vai por os miúdos à escola, à catequese, à natação, ao inglês? Minha mãe não conduz. Como é que isto vai ser? Bem, fui novamente a Lisboa, à minha consulta. Sou operada em agosto. Porque tinha sido em junho a consulta e eu pedi por tudo para me operarem antes de começar o ano judicial. Pronto, sou operada em agosto e pronto. E fui sozinho. Depois eu tinha que começar a radioterapia até uma determinada data, que aquilo tem um protocolo que a radioterapia tem que ser iniciada 30 dias após a cirurgia, mas menos de 60, pronto, assim num período, e eu começo a sentir um abscesso, eu não sabia o que era, um alto aqui aqui na zona debaixo não era na axila, era um bocadinho mais abaixo. E disse à médica que sentia aqui. A médica levou-me novamente a fazer exames, tinha que ganhar um abscesso, ou seja, o dreno
Não tinha treinado o suficiente e ganhou ali um foco inflamatório. Só, novamente, tinha que ser cirurgicamente tratado. Pronto. Venho novamente armas e bagagens. Vou novamente armas e bagagens para o hospital. Entro na segunda-feira, isto em 2013. Entro na segunda-feira no hospital, faço a intervenção, portanto sou intervencionada na terça e na quarta tenho alta. Na quarta tenho alta. Peço a declaração de internamento, a pensar que me iam pagar o tal apoio à doença, e mando, quando chego ao escritório, claro, depois de ter estado, depois vir ali com não sei quantos pontos e uma sutura e mais um dreno, mas tive que ir para o escritório. E venho. Isto é engraçado porque eu estou-me a sorrir, porque eu na altura tinha um carro que não tinha direção assistida. E tive que me desfazer do carro por causa da dificuldade na condução. Pronto, venho e quando chego ao escritório imprimo o impresso, entre aspas, preencho e devolvo com a declaração de internamento. Entrada no dia tal, saída no dia tal. Quando é o meu espanto, no outro dia ligam-me da nossa caixa a dizer que eu tinha enviado para lá o impresso para apoio na doença, no internamento, mas que não podia ser tido em conta. E eu, no meu pensamento, a referência que eu tinha é que eram 2 anos. Ai, 2 anos, disparado. 2 dias. 2 dias. E eram os 2 dias. Eu disse, não, mas eu entrei no dia tal e saí no dia tal. Sim, e o que me responderam, eu nunca me hei de esquecer, foi que 1 minuto aquém das 48 horas e que nós não temos direito a esse apoio. Portanto, eu não tinha forma de provar, porque efetivamente tinha sido menos de 48 horas, tinham sido para aí umas 46. Eu entrei ao meio-dia às 2 de segunda e saí talvez ao meio-dia de quarta, quando os médicos passaram para fazer a consulta, pronto, quando passam, não é? E me deram alta, efetivamente eu não tinha. Eu respondi na altura de forma muito espontânea que soubesse, tinha dito ao médico, doutora, esperem mais um bocadinho, porque a minha caixa só me paga se for 1 minuto além das 48 horas. Pronto, isto, eu fiquei logo aí, cá dentro senti um desapontamento, tudo aquilo que eu vinha sentindo ao longo dos anos, naquele dia parece que se materializou. Materializou-se quando me respondem e eu só disse à senhora, a senhora julga que eu ando aqui a brincar, que eu ando a brincar com isto. Julga que eu estou a mandar isto porque me apetece ir buscar dinheiro de forma ilegítima a algum lado. Pronto, mas a senhora, eu disse, a senhora não tem culpa, eu estou muito nervosa, estou muito sensível. Pronto, e a coisa ficou por aí. Claro que não recebi, não foi mesmo pago, não é? Não preenchi às 48 horas. Nós já sabíamos com aquilo com que não contávamos, portanto nunca fizemos conta. E é mesmo assim. Aquilo pagávamos uma data de seguros, daqueles seguros de apoio na doença, mas que também, primeiro que uma pessoa preencha os requisitos todos para que seja pago o seguro, quase mais vale entregar a tirar a toalha para o chão. Portanto, depois acabava por não ser execuível. Entretanto, caí nessa quimioterapia logo ao segundo tratamento, avisaram-nos que o cabelo iria cair. Era muito complicado. Muito complicado estarmos em casa todos os dias e virmos para o escritório e as pessoas a verem o cabelo na roupa, os miúdos em casa a verem o cabelo a cair. Apesar de tudo, meu marido tinha uma cabeleira muito boa e ainda demorou algum tempo até que aquilo que se começasse mesmo a ser notório. Ele ia para o tribunal e as pessoas a notarem a dificuldade em andar e as pessoas a comentarem. Até que há um dia depois que eu, quando foi da minha parte, lá tinha dado a fazer as buscas das cabeleiras e então lá das perucas e fomos lá em Coimbra comprar uma peruca que encontramos, muito parecida com o cabelo dele.
Tendo inclusive que há dias uma senhora doutora juíza comentou comigo, não imaginava que o seu marido estivesse na situação em que estava. Mas houve um dia que numa diligência achei estranho, porque o meu cabelo era tão farta, mas ele não tinha pestanas nem sobrancelhas. Portanto, ali havia alguma coisa na feição dele que me despertou a atenção, não pelo cabelo, porque o cabelo estava lá. Por isso, nessa altura já não tinha na pestanas nem sobrancelhas, mas também não tinha cabelo. Entretanto, lá em Coimbra, no IPO, eu lembrei-me das tais declarações médicas, porque começaram a ser recorrentes as permanências dele internado, e fui pedir a declaração, porque ele chegava, fazíamos as análises, ele fazia as análises, eu ia logo a tratar de tirar as senhas nos outros departamentos, para que ele se cansasse o menos possível a andar. E depois ia para o hospital dia, fazia o tratamento caso os resultados das análises das 8 da manhã tivessem o permitissem. E depois ficava em treinamento para fazer aquela quimioterapia mais agressiva. Resultado, houve uma outra vez que também não preencheu as 48 horas. Eu lembrando-me daquela advertência que me tinham feito já há algum tempo, disse que tinha que levar as horas para comprovar. E as senhoras lá acharam uma admiração muito grande, porque é que esta agora ninguém nunca nos pediu uma declaração com horas. Dissemos, mas pode ver que o nosso impresso, que tiramos aqui do formulário, que temos aqui, não tem sequer local para as horas. Olha, senhoras, desenrasquem-se, entre aspas, no bom sentido, claro. Coloca-me aí as horas em qualquer lado, com a mão, com o selo branco, com o carimbo, com a vossa assinatura, porque isso tem que levar as horas. Pronto, a partir daí, eu já era conhecida quando lá ia à Secretaria da Unidade pedir uma declaração, já era a menina das horas, porque já sabia o que é que eu queria, que era uma declaração de internamento, mas com horas. Pronto, pronto, assim foi. O meu marido faleceu em julho, foi sepultado numa sexta-feira, e na segunda estava aqui no escritório. Porque ele tinha deixado esta secretária tal qual como se viesse trabalhar no dia seguinte. Havia prazos, havia clientes marcados, havia peças que tinham que andar, mesmo durante as férias judiciais. E então, logo nessa segunda-feira, ouvi um senhor que chegou aqui e que disse qualquer coisa, se aquilo estava tratado. Eu disse que não estava. Ele disse que já estava a sofrer os efeitos colaterais do falecimento do advogado. Isto é uma frase que até hoje não me martela. Como é que alguém pode achar que uma pessoa falece e a outra pessoa é que está a sofrer os efeitos colaterais? Ninguém se lembrou dos efeitos dele, nem dos nossos. E pronto, resumidamente é isto. Entretanto, gostaria, esta parte também acho que é engraçada, entre aspas, no meio desta desgraça toda. Portanto, em julho, em janeiro já me estavam a solicitar, como é de acordo com o regulamento, já me estavam a solicitar o envio do meu assento de nascimento, para comprovar que ainda estava viúva. E a declaração de IRS e portanto, a declaração de IRS e a nota de liquidação. E porquê? Porque quando o meu marido faleceu, nós, como eu já referi, trabalhávamos em sociedade. E quando o meu marido faleceu, os recibos que nós passávamos, recibos verdes, eram sobretudo os dos processos do apoio judiciário, porque tudo o resto era a sociedade que emitia o recibo. E então os recibos verdes eram o montante em si, não era um montante, era um montante baixo. Pronto. A pensão do meu marido, a dada altura, portanto, nesse ano de 2017, no início do ano, quando o meu marido começou a achar que estava mesmo mal, ele ainda ponderou reformar-se por invalidez.
e pediu a simulação. Ele ficaria a receber 700 e poucos euros. E ele ficou, na altura, revoltadíssimo. Então, se ele já pagava 800 e tal para a nossa caixa, e se reformasse ia ficar a pagar 700, não... O que é que nós fazíamos com 700 euros? O que é que nós, casal, não é? Não é o que é que nós fazíamos. O que é que nós fazíamos com 700 euros? Tínhamos duas funcionárias para pagar, que tínhamos que honrar os compromissos. Se as despedíssemos, tínhamos que as indemnizar. Os dois filhos, casa, as despesas todas que as pessoas têm, que nós não deixávamos de ter, com 700 euros, não é? Porque se ele se tivesse reformado por invalidez, teria que ter entregue a cédula, não é? E só poderia ficar a trabalhar como jurista. Eu também lhe disse, até mesmo para ele não desanimar, deixa estar, continuas, porque até que faças, sentes-te vivo. Era mesmo assim, porque acho que ele ir para casa, também ia para casa sozinho, eu não podia ir para o pé dele, não tinha ninguém lá em casa a quem lhe desse apoio. O apoio que ele precisava. Eu não podia deixar eu largar isto tudo e ir para casa olhar por ele. Pelo menos aqui no escritório eu sabia que ele estava aqui alguma coisa que ele necessitasse, eu estava aqui a 2 passos e conseguia dar-lhe o apoio que ele merecia e que ele precisava. Porque em casa aconteceu-me ele cair e não tinha lá ninguém para levantar. E então, nessa altura, quando nós vimos a reforma dele de 700 e tal euros, tivemos que, aqui nesta sala, tivemos que nos questionar o que é que vai ser da nossa vida. Então ele não pediu a reforma. Porque ele já tinha uma incapacidade de 80%. Ele, a primeira vez que foi à junta médica, ficou logo... fez o... Peço desculpa. O atestado multiusos. Ficou logo com 80%. Eu fiquei com 60% e ele ficou com 80%. Eu, como refiro, quando o meu marido faleceu, enviei a documentação toda para a nossa Caixa de Previdência e mesmo o apoio do funeral, se tivesse sido comparticipado por outra entidade, eles já não comparticiparam. E como foi comparticipado pela Segurança Social, já não houve comparticipação. E a minha pensão de viuvez, não é? De sobrevivência, de viuvez, foi calculada e na altura atribuíram-me 390 euros. E eu pagava mais que isso da Caixa de Previdência. E eu pensei assim: o que é que eu faço com 390 euros? Mas pronto. E os meus filhos foi à volta de 100 euros para cada um. Portanto, o meu filho tinha 17 anos, estava no 11º e iria para o 12º ano, e a minha filha tinha 19, ia fazer 20. No ano seguinte, pronto, eu lá recebi aquele dinheiro, mensalmente, mas quando foi em novembro, e continuei a pagar o outro escalão ainda que estava a pagar. E nesse ano nem alterei. Não alterei. 2017. Quando foi? Chegou a 2018, eu comecei a ver. Claro, o meu filho foi para a faculdade e eu tive que começar a reduzir despesas. Comecei a deitar contas à vida e tive que começar a reduzir despesas. Uma das funcionárias, depois, entretanto, reformou-se. A outra, depois, também na altura, cheguei a acordo com ela e não podia ter funcionário. A verdade é esta: não podia. Porque uma funcionária a ganhar o ordenado mínimo equivalia para mim um encargo mensal de cerca de 1.200, 1.300 euros. Eu não sabia se ia ficar doente no mês a seguir, ninguém sabe, mas eu não sabia se ia aguentar, se não ia aguentar, como é que as coisas iam. Preferi ficar sozinha, tentar aguentar o barco sozinha, do que estar a contrair encargos que eu não sabia se ia ser capaz de os suportar sozinha. Então, depois, a minha pensão diminui para 300, na altura 309 ou 308 euros. Aquela diferença dos 80 ou 80 euros para aí, eu disse, mas o mês, quando fui a ver o extrato da conta, mas o mês passado, ou o ano passado, até que depois telefonei para lá. Porquê?
ouvia na televisão os aumentos das pensões e a minha estava a diminuir, havia alguma coisa que não estava, não estava na minha cabeça a bater certo. E então, quando foi explicado mais uma vez, de forma muito pausada e muito esclarecedora, que a nossa pensão é calculada com base nos descontos do beneficiário que faleceu, não é? Que fez os descontos e faleceu, mas também com uma percentagem do meu IRS. Ou seja, quando eu disse, então eu corro o risco de destes 300 e tal euros ainda diminuírem, e a resposta foi, claro, pode chegar só aos 10% dos 700 euros do meu marido. E eu disse, na realidade, eu não li a legislação, não li. Porque nos outros sistemas de saúde, de apoio, por exemplo, a minha mãe também é viúva, e aquilo que a minha mãe ficou a receber a data de óbito do meu pai, infelizmente, que foram já há muitos anos, foi já há muitos anos, nunca foi alterado em função do rendimento da minha mãe. O meu pai contribuiu, os cálculos foram feitos com base nesse cálculo, daquilo que o meu pai tinha descontado, como era muito novo, efetivamente tinha poucos descontos, mas esse montante, nunca o rendimento da minha mãe foi chamado, digamos que ao assunto, em virtude para novo cálculo. E então é verdade, eu depois fui estudar o nosso regulamento e é verdade. Portanto, entre X ordenados mínimos e X ordenado mínimo é X 60%, entre X ordenado mínimo e X ordenado mínimo é 50% e por aí fora até aos 10%. Pronto, fiquei esclarecida. Outro esclarecimento que eu também não tinha é que nos meus filhos, por incrível que pareça, pediram-me, quando o meu marido faleceu, logo em setembro, o meu marido faleceu em julho, logo em setembro ou outubro, o certificado de matrícula do ano em que estavam, mas também o comprovativo do aproveitamento. Ou seja, para receberem o montante que recebiam, eles tinham que obrigatoriamente transitar de ano. Porque senão deixavam de receber. Porque enquanto também nos outros sistemas, para aquilo que eu sei, aqueles que conheço, é atribuído aquele montante aos filhos, portanto, do beneficiário, e tem que fazer prova de que estão a estudar ou estão matriculados, no nosso sistema não. No nosso sistema, além disso, eles têm que ter aproveitamento. Ou seja, no ano em que o pai faleceu, eles tiveram que ter aproveitamento. A minha filha já não foi para Erasmus. Ainda nos vimos com algumas dificuldades em que nos devolvessem a caução que ela já tinha pago no alojamento lá, e o alojamento lá e tudo isso. Ainda nos vimos com alguma dificuldade. Ela já não foi, não se sentiu em condições de ir. E depois, por mera sorte, a senhora do quarto onde ela estava disse-me que tinha aproveitado o verão, portanto, ela tinha deixado o quarto em junho, e isto foi em julho, portanto, aí ela disse que tinha pensado pintar o quarto e fazer uns pequenos melhoramentos durante o mês de agosto para depois voltar a arrendar o quarto no mês de setembro. Como tal, a minha filha conseguiu ficar no mesmo quarto. Entretanto, depois o meu filho também vai estudar para o outro quarto, também em Lisboa. E pronto. E fizeram o curso todo dentro do tempo, não pelo montante dos 100 euros, mas uma questão de brio e de vontade. Mas sinto-me triste. E entretanto, aproveitei logo no ano a seguir, quando constatei isto tudo, e reduzi logo o escalão para o mínimo. É que foi logo. Porque fiz as contas e vi que o montante que eu pagava para o montante que passaria a pagar
eu poupava em média 100 e tal euros por mês. E projetei a minha reforma aos 65 anos. Ou seja, quando o meu marido faleceu, faltavam, imagina, X anos para eu atingir a reforma. Naqueles X anos para eu atingir a reforma, se continuasse naquele escalão, eu iria pagar a mais do que aquilo que estou a pagar. Aí 15 mil euros. Se eu depois, aos 105 anos, dividisse os 15 mil euros pelo montante da reforma, estando num ou noutro escalão, eu teria que viver até aos 203 anos, eu fiz essa conta, para conseguir, não, já não digo benefício, só conseguir que aquela diferença do que paguei a mais até aquela data ficasse equilibrado. Houvesse um acerto de contas. Ou seja, como nós não sabemos isto, quantos anos, ao menos não tenho que pensar nisso, pago o mínimo daquilo que me obrigam. Porque se pudesse não pagar nada, não pagava. Porque não temos qualquer contrapartida, nem vontade de pagar. É que não é só. Temos que pagar. Eu tenho que pagar. Porque se me dissessem assim, se pagares este montante, podes vir a ter este, aquele ou outro benefício. Isso depois é a opção de cada um querer ou não fazer esse investimento para poder ter esse benefício. Agora, nós sermos obrigados e não pensarmos assim, eu se ficar doente, fico doente. Todas as vezes que vou ao médico, vou à consulta de oncologia, eu digo na brincadeira, mais 6 meses, tenho um carimbo para mais 6 meses. E peço e dou graças a Deus quando consigo todos os meses pagar aquilo que sou obrigado. É sinal que tenho saúde, que tive trabalho e que estou cá. Mas é com alguma revolta e muito desalento que eu pago e que eu faço este desabafo, mais que não é um desabafo, acerca de todo este percurso da nossa vida profissional, porque sem isto nós não podemos trabalhar. Por isso é que eu já converso com muitos colegas e há muitos colegas que não pagam. Se eu estivesse na Segurança Social, se me pedissem para pagar mais, para ter uma reforma um bocadinho superior, era a opção minha, pagar ou não pagar. Mas, sobretudo, aquele receio de que, se eu estiver doente, o mínimo, me ajudem com o mínimo para fazer face aos meus compromissos, isso talvez me tivesse achado mais tranquila. Nomeadamente, como disse já, acompanhei o meu marido do primeiro ao último dia. Ele não me acompanhou a mim. Porque não pôde, e sobretudo agora, dá 7 anos a esta parte, porque não está cá para me apoiar. E eu questiono se se eu necessitar do apoio que ele necessitou, eu não tenho ninguém que me preste, a não ser os meus filhos, mas também não os quero incomodar, são jovens, estão a iniciar a vida deles, nós queremos é que eles sigam em frente e pensar muitas vezes, pelo menos aí eu já consigo respirar um bocadinho mais fundo, é pensar, consegui que eles prosseguissem a vida deles, sempre armado em forte, é verdade, mas que eles prosseguissem a vida deles de modo a que, se me acontecer alguma coisa, eles já têm as suas ferramentas para não precisarem de pedir nada a ninguém. E isso é aquilo que eu não senti. Se eu não conseguir trabalhar, eu não tenho outra fonte de rendimento além do meu trabalho. É que não consigo honrar os meus compromissos. É assim, claro, nós fizemos um pé de meia, fizemos quando nos foi permitido, mas com tantas adversidades ao longo dos tempos e sem termos a certeza, já não certezas nós não podemos ter, mas sem termos a expectativa de que, se me faltar, tenho um apoio, isso deixa-nos assim um bocado a flutuar num vazio, não é? Porque não sabemos
nada como digo, uma pessoa. Tenho amigas professoras, por exemplo. É só um exemplo que eu vejo. Tenho amigas professoras. Tenho uma que teve cancro na mesma altura que eu. Teve 6 meses de baixa. Parecendo que não resolveu, mas se calhar psicologicamente teve outra tranquilidade que eu não tive. Ahm, Estava mal disposta, estava doente, estava cansada. Podia ficar um dia ou dois em casa, daquelas baixas, nem sei como é que se denominam a nível de. Mas podia ficar em casa porque, pronto, podia. E nós não podemos. É o não poder. Este não poder. Eu não sei o que esteve na base de tudo isto. Sim, senhora, compreendo que a nossa caixa seja uma caixa de previdência que não tem nada de previdência, mas sim uma reforma. Como digo, o meu marido descontou tanto e não jogou à reforma. O meu marido faleceu com 50 anos. Eu não sei se lá chego que se dão. E como digo, se chegar, também não vou durar até aos 203 para depois conseguir equilibrar aquilo que andei a pagar por isso. Pago o mínimo e pago. Nunca faltei um dia, nunca me atrasei um dia. Pago. E com com algum sentido de injustiça. Isso sim. Isso tenho muito. Tenho porque nós sentimos na pele e só quando se passa pelas situações. Porque as pessoas não acreditam. As pessoas, a dada altura, pensavam que eu, entre aspas, andava a trabalhar porque sou ambiciosa, porque quero ganhar mais do que aquilo que ganho, porque é que eu hei de vir trabalhar doente? Porque é que o meu marido havia de vir trabalhar doente? Antes de sermos advogados, somos pessoas. E às vezes o próprio sistema, as pessoas que nos rodeiam, esquecem-se disso. Ah, e nós não escolhemos ficar doentes. Não escolhemos ter que amamentar o nosso filho dentro do carro. Ou, ou ir trabalhar agoniado porque se fez um exame, um tratamento de quimioterapia e era bem melhor termos ficado em casa. Somos pessoas, os nossos filhos são filhos dessas mesmas pessoas e os pais serem advogados é uma profissão que, que abraçaram e que tentam cumprir da melhor forma possível, mesmo estando muito doentes. Por isso, o que eu peço e acho que é que olhem para os advogados como pessoas, sobretudo isso. Porque mesmo às vezes entre nós advogados, nós não olhamos, é um colega, mas antes de ser colega, é uma pessoa. E se sentíssemos essa empatia muitas vezes uns pelos outros, que eu muitas vezes não senti, mas as vezes que senti foram superiores às que não senti. Mas quando não se sente, custa, porque aquela pessoa hoje está bem, mas amanhã pode não estar. E era sobre isso que eu gostava de, com este meu testemunho, de dizer que olhemos uns para os outros como pessoas.